Bom dia a todos. Agradeço ao presidente Boric, senadores e convidados distinguidos presentes. É uma honra falar no Congresso Futuro e um prazer estar aqui no Chile. Estou muito grata por esse convite. Então, vamos começar. De acordo com a recente cobertura midiática, há uma nova ameaça existencial que nossa espécie enfrenta. Alguns dos nomes mais ricos e reconhecíveis na tecnologia expressaram preocupação, incluindo Elon Musk, Sam Altman, Ray Kurzweil e Geoffrey Hinton. Então, qual é o risco que enfrentamos? Não é guerra, pobreza ou mudanças climáticas. A inteligência artificial geral, também conhecida como AGI, é uma forma avançada de IA. Este é um tipo de IA muito diferente dos tipos de IA estreita que temos em nossos telefones. Esse medo se concentra em uma inteligência artificial futura tão infinitamente superior à nossa, tão capaz que derrubará a raça humana. Agora, os termos associados a esse medo são riscos existenciais. Algumas pessoas chamam isso de singularidade. Também existem ideias com o nome de alinhamento de IA, mas muitos simplesmente os chamam de pessimistas da IA. Refletir sobre as ameaças futuras da IA geral é importante neste momento. Mas o que eu gostaria de discutir hoje é o que está acontecendo nos bastidores. Aqui se apresenta a interessante paradoxa do campo. As pessoas que têm a maior responsabilidade na construção e implementação da IA são, de fato, aquelas que anunciam as maiores ameaças. Então, as pessoas mais alarmadas são os próprios arquitetos da IA, atualmente, nos dias de hoje. E ao manter essa contradição, estão obtendo um investimento financeiro e um poder político sem precedentes na história. Em resumo, a classe de bilionários tecnológicos argumenta que seus próprios produtos poderiam um dia se revoltar e destruir a humanidade. E quem vocês acham que dizem ser as pessoas que podem nos salvar? Podem adivinhar? Sim, são eles. Esta é uma das ideologias mais perigosas do nosso tempo, egoísta e prejudicial. Algumas pessoas na IA acreditam que estão criando uma inteligência sobre-humana, um novo poder divino. A questão é se será um Deus benevolente ou iracundo. Na verdade, durante o recente drama na OpenAI, quando o CEO, Sam Altman, foi demitido e depois recontratado, a mídia relatou isso como se fosse uma divisão na igreja, com o conselho lutando sobre se essa próxima geração de IA seria altruísta ou apocalíptica. Silicon Valley soa um pouco mais como uma seita do que como uma indústria, mas não é surpreendente que a ideologia do risco existencial seja tão contagiosa. Conecta-se com um medo antigo em nossa consciência coletiva, poderoso e profundo. A narrativa de criar uma tecnologia que leva à nossa própria destruição remonta a tempos antigos, desde Prometeu na Grécia, Frankenstein no século XIX, até Terminator e Matrix, em narrativas mais contemporâneas. Milênios de mitos nos preparam para ser encantados por essas histórias sedutoras. O medo de um novo predador avassalador está ligado às funções cerebrais primárias. Na sombra desse risco imaginado, uma realidade se perde em desenvolvimento. A forma como nossa IA está remodelando nosso mundo atualmente. Nossas tecnologias de IA atuais diferem da AGI futurista nesse aspecto específico. A inteligência artificial atual já está expandindo o panorama da desigualdade econômica, alterando a dinâmica laboral e acelerando a crise climática. Nos dizem para temermos esses perigos hipotéticos, o que nos cega para o impacto profundo da IA existente aqui e agora.
Hoje quero ir além do sensacionalismo da IA em geral para analisar as implicações práticas e tangíveis da IA que nos rodeia. A nova onda industrial de IA extrativa de dados em grande escala e intensiva em recursos tem implicações de grande alcance para a civilização humana. Hoje quero abordar 3 temas: nossas ecologias, nossas economias e nossas eleições. A verdadeira ameaça é que os sistemas dos bilionários inclinarão o equilíbrio longe da democracia em direção a um poder global sem restrições. Antes, permita-me dar-lhe contexto sobre quem eu sou. Pesquiso inteligência artificial há mais de uma década, com foco nos efeitos sociais, políticos e ecológicos. Os sistemas de IA influenciam bilhões de pessoas, recomendando empregos, concedendo liberdade sob fiança, direcionando notícias, recursos policiais e armas autônomas. Como a IA interpreta o mundo não é apenas um problema técnico, tornou-se a força fundamental na subjetividade humana, parte de como nos entendemos a nós mesmos e ao mundo que nos rodeia. Mas agora temos IA generativa, que em um período de apenas 12 meses transformou os fluxos de informação em todo o mundo. Sinceramente, o chicote do ano passado é incomparável. Temos um novo modelo de IA mensalmente, e cada um deles perturba o valor do trabalho humano. Argumentaria que mudamos onde humanos se encaixam em cadeia de suprimento cognitiva. Talvez você conheça ChatGPT e Midjourney, ferramentas que escrevem e criam imagens. Também oferecem conselhos pessoais. São muito populares atualmente. Agora, essas capacidades eram anteriormente entendidas como quintessencialmente humanas. Não podemos obtê-los. Às vezes não podemos rastrear o ato de tomar decisões em si mesmo. Esse deslocamento da cognição humana e da criatividade tem um custo, como veremos hoje. Muitos desses gastos estão ocultos. Agora, traçar como a inteligência artificial é criada, e me refiro a isso no sentido mais amplo da palavra, é o tema do meu livro, Atlas de IA, ou Atlas da Inteligência Artificial, como foi traduzido aqui no Chile. Durante mais de 5 anos, fiz excursões ao redor do mundo para ver a extração em grande escala de dados, mão de obra e recursos naturais que alimentam a IA contemporânea. Ao fazer este atlas, meu objetivo era traçar uma economia política global da IA e conectar diferentes paisagens ao redor do mundo que são difíceis de encontrar ou são mantidas invisíveis. Vou compartilhar algumas descobertas das viagens, pois como pesquisadora de IA, escrever este livro mudou minha perspectiva. Abriu-me os olhos para os impactos planetários destas tecnologias e, em última instância, para o pouco tempo que temos para fazê-lo bem. Mas primeiro, precisamos trazer os mitos da IA de volta à Terra, e digo isso literalmente, para ver as ameaças reais que enfrentamos. Vamos começar com o número 1, os danos ambientais da IA. As consequências ambientais totais da IA ainda são pouco estudadas, mas já se observam efeitos na computação em grande escala na atmosfera, no nível freático e na crosta terrestre. Neste momento, há uma loucura mundial pelos minerais críticos. Um dos lugares que visitei para o meu livro é uma pequena cidade chamada Silver Peak, nos desertos de Nevada. Durante a febre dos minerais estratégicos da Guerra Fria na década de 1950, descobriu-se que Silver Peak estava perto de um lago subterrâneo de lítio. Agora é a única mina de lítio em U, operada pela Albemarle, uma empresa americana. Silver Peak interessa a Elon Musk e outros magnatas da tecnologia por uma razão específica. Agora é um lugar de grande interesse. Baterias recarregáveis. O lítio também é chamado de ouro cinza. O lítio sustenta toda a internet,
cada dispositivo e plataforma que você possa imaginar. As baterias dos smartphones agora usam cerca de 7 gramas de lítio. Cada carro Tesla modelo S, que vocês provavelmente viram, precisa de cerca de 62 quilos de lítio para a bateria. Por isso, atualmente, a Tesla é a empresa que utiliza 50% do total das reservas mundiais de lítio. Essas baterias têm vida útil limitada e são difíceis de reciclar, são geralmente descartados. Mas como muitas pessoas nesta sala sabem, o depósito de lítio mais rico do mundo está aqui no Chile, com cerca de 9 a 10 milhões de toneladas métricas distribuídas nos salares. Chile está no centro de uma batalha geopolítica pelos minerais. No Chile, há 2 grandes minas privadas. Uma é dirigida pela empresa chilena SQM, quase um quarto de propriedade chinesa. O outro é Albemarle, mesma empresa que explora minas em Nevada. Agora, o presidente Boric anunciou uma estratégia nacional de lítio em 2023, que concede ao governo uma participação de controle na produção de lítio para que os lucros da extração possam ser gastos no Chile. Este é um passo importante, mas levanta questões complexas com partes interessadas, dependendo da escala de tempo. Existem várias linhas do tempo na mineração de lítio, pois é essencial e desaparece rapidamente. Um estudo de 2020 da Universidade de Augsburgo, na Alemanha, previu que o lítio poderia se esgotar após 2100, mesmo com as melhores práticas e reciclagem abundante. Sem boas práticas, a falta de recursos em 2040 seria inevitavelmente iminente. Busca um substituto para o lítio, mas não há alternativa prática. Pesquisadores investigam globalmente. O problema impacta a maior parte dos minerais críticos na cadeia de suprimentos de IA. Extraem-se rapidamente minerais formados ao longo de bilhões de anos na crosta terrestre. A partir da perspectiva do tempo profundo, extraímos a história da Terra para servir uma conveniência tecnológica. E quais são nossas responsabilidades para com as populações indígenas e para com as gerações futuras quando o lítio for extraído? A seguir, vamos ver as emissões de carbono. Se os minerais são fundamentais para a IA, a energia é vital para ela. Nos últimos 5 anos, temos visto um grande aumento nas demandas computacionais devido à IA generativa, à medida que as empresas de tecnologia competem para construir centros de dados gigantescos. Agora, ChatGPT, Bard e outros chatbots de IA consomem energia mais rápido que a energia renovável pode fornecer. Cada interação de IA generativa que você pode ter ao conversar com o GPT, estima-se que use mais de 10 vezes a energia de uma pesquisa web tradicional. Agora, a Universidade de Washington publicou um estudo indicando que o ChatGPT consome energia equivalente a 33 mil residências no Zequiaquila diariamente. Na natureza, vimos uma previsão da demanda de energia de nossa infraestrutura poderia chegar a 20% da demanda elétrica mundial até 2030. Agora, isso é um aumento de 1,5% hoje. Quero dizer, isso é realmente astronômico. Segundo alguns modelos, IA generativa usará tanta energia quanto estados inteiros em breve. Mas vão notar algo. Todas as cifras mencionadas são estimativas. E por quê? A pegada de carbono dos modelos de IA generativa é mantida como segredos corporativos guardados. A indústria mineradora tradicional é lucrativa, pois não arca com os custos ambientais e sociais. Da mesma forma, a economia da IA pode esconder seus impactos e efeitos no planeta. Mas vou dizer-lhes, especialistas em IA sabem que a IA generativa requer muita energia, e isso está aumentando. Em um artigo, pesquisadores de IA do Facebook
admitem isso e citam que a busca por maior qualidade do modelo levou ao aumento da IA, com implicações no consumo de energia e no meio ambiente. Como chamam isso? Dizem que é o elefante na sala. E eu concordo. O problema é que a indústria de IA não quer falar sobre seu elefante emissor de carbono. Ao invés disso, foca no predador fictício da superinteligência AGI, em vez de focar nisso. Agora, o último recurso crítico que mencionarei é a água. Fico feliz em ver que os senadores mencionaram a seca esta manhã. Devido a que os novos sistemas de IA generativa precisam de muita água doce para resfriar suas GPUs que geram calor. Um estudo recente calculou que cada interação com o ChatGPT, com aproximadamente 25 a 50 respostas entre perguntas e respostas, equivale a derramar meio litro de água fresca no chão. À medida que o Google e a Microsoft escalavam suas IA generativas, ambas relataram aumentos significativos no consumo de água, 20% e 34%, respectivamente. E isso é um aumento em apenas um ano. Acredito que isso é uma visão reveladora das pressões que virão, pois as cidades próximas aos centros de dados estão preocupadas com o impacto em seu abastecimento de água. Em West Des Moines, agora, os filósofos Michael Hart e Antônio Negri descreveram alguma vez a economia da informação como baseada em uma operação dual de extração e abstração. Em outras palavras, as indústrias abstraem todas essas condições materiais como minerais e água, enquanto extraem informações e recursos naturais. Mas hoje eu quero adicionar algo a isso. O que estamos vendo agora na indústria de IA é um processo de 3 partes: abstração, extração e distração. Devido a nos distraindo com mitos e misticismo, assim como com a novidade dos chatbots e as selfies de IA. Enquanto está fora de vista, a verdadeira crise está crescendo: a exploração voraz de recursos que já estão escassos no planeta. Aqui citarei o filósofo Timothy Morton. Descreva o clima planetário como um hiperobjeto, um processo distribuído massivamente em uma escala temporal e espacial tão vasta que pode sobrecarregar nosso pensamento e sobrecarregar nossas políticas. O ciclo de vida completo da IA também é um hiperobjeto. É difícil de ver, mesmo quando se torna uma ferramenta central em nossas vidas. E isso, eu gostaria de sugerir, é porque somos tão suscetíveis a acreditar nos criadores de IA quando dizem que poderiam construir um monstro que nos destruirá. A realidade ambiental se dispersa e se move devagar, enquanto o medo primordial é sentido de forma imediata. Está na sua frente, então as pessoas são atraídas pelos mitos e pelos brinquedos. Agora, vamos falar sobre os riscos econômicos e, em particular, a interrupção do mercado de trabalho. Em 2023, a OpenAI previu que 80% da força de trabalho americana teria suas tarefas afetadas pela IA generativa. Goldman Sachs previu que a IA substituiria 300 mil empregos em tempo integral. Mas serei honesta, esses números parecem conjecturas. Mas estamos vendo sinais precoces. O Google anunciou que demitirá aproximadamente 30 mil pessoas, supostamente porque a IA generativa substituirá suas tarefas. Economistas debatem o impacto trabalhista. Veredicto pendente. Programadores, jornalistas, ilustradores, advogados, trabalhadores médicos temem automação de seus trabalhos. Apesar do foco nos mercados de trabalho cognitivos, menos atenção é dada ao surgimento da subclasse de dados, ou o que Trevor Schultz chama de precariado de dados. As estimativas variam sobre quantas pessoas fazem trabalhos coletivos em plataformas de IA,
mas um estudo do Google citou milhões com possibilidade de crescimento. Em 2022, o Chile aprovou lei para regular trabalho em plataformas digitais, um dos primeiros a fazê-lo. Essa lei garante aos motoristas e entregadores de plataformas direitos como salário mínimo, segurança social e negociação coletiva. Embora seja um grande progresso, isso depende se os trabalhadores são classificados como independentes ou dependentes, o que está nas mãos dos empregadores. A nova lei não dá aos trabalhadores de plataformas o direito de fazer greve. Portanto, o desequilíbrio de poder entre as plataformas e os trabalhadores continua sendo um problema contínuo. Agora, há um novo domínio de trabalho de dados chamado aprendizado por reforço com feedback humano, também conhecido como RLHF. Agora, os funcionários da RLHF trabalham em IA generativa, além de anotar dados. Interagem com modelos para feedback e orientação humana, otimizam resultados e reduzem conteúdo prejudicial para melhorar a eficácia do processo. A interface humana pode ser desanimadora ou, ainda pior, traumatizante. Muitos desses trabalhos são terceirizados para o sul global. Na OpenAI, os trabalhadores quenianos receberam menos de $2 por hora para remover resultados tóxicos, como relatos gráficos de assassinato, suicídio e tortura. No Chile, as condições de trabalho em plataformas digitais avaliadas pelo Programa de Trabalho Justo da Universidade de Oxford em 2021 receberam uma pontuação de apenas 2 em 10. Isso significa que plataformas digitais não cumprem padrões básicos de trabalho decente. Agora, a ativista trabalhista Astra Taylor chama isso de photomation, ou automação falsa. Em outras palavras, são os humanos que cuidam das máquinas, o que implica que a IA não é nem artificial nem inteligente de fato. É tanto uma tecnologia com uma pegada material enorme, quanto uma que também esconde a inteligência humana na qual se baseia para apoiar o sistema. A cadeia de dados trabalhistas e os danos da IA no meio ambiente são difíceis de mapear. E isso é intencional. As empresas terceirizam esse trabalho e exigem sigilo absoluto. Descobri repetidamente em minha pesquisa que os trabalhadores de dados são proibidos de falar sobre seus trabalhos com suas famílias. Assim é o futuro da crescente subclasse do precariado de dados. Eles estão amordaçados para falar, impedidos de bater e excluídos de se beneficiar dos lucros vertiginosos do setor de IA que eles sustentam. Então isso me leva ao terceiro e último risco da IA, nossas escolhas. No próximo ano, metade da população mundial votará. Aproximadamente 70 países com mais de 3,7 bilhões de habitantes escolherão novos líderes, incluindo Estados Unidos, Índia, México, África do Sul, Taiwan, Rússia e Indonésia. Vários países são pontos de tensão geopolítica, incluindo a guerra Rússia-Ucrânia e as tensões em torno de Taiwan. Mas neste momento crucial na história eleitoral mundial, uma nova força caótica surgiu. As ferramentas de IA generativa podem produzir conteúdo crível instantaneamente, minando nossa capacidade de distinguir o real do falso. Nos torna vulneráveis a novas formas de manipulação intelectual e emocional, já que a informação direcionada pela IA nos diz o que queremos ouvir. Essa informação pode ser diferente para você, seu vizinho, colegas ou até sua própria família. Esta crise global desafia nossas compreensões filosóficas da verdade e da realidade compartilhada, consensual, existente. Quando eleitores não conseguem determinar se algo é o que parece, a democracia enfrenta colapso epistêmico. Agora, neste ponto, todos nós passamos por ciclos eleitorais com as redes sociais
e vimos o impacto que teve em nosso processo democrático. Mas em muitos aspectos, as redes sociais eram apenas um canal de distribuição. O que está por vir é muito, muito maior. Deixe-me sugerir uma forma em que isso será diferente. Neste ano, as pessoas que constroem sistemas de IA generativa também controlam as plataformas de distribuição. Por exemplo, Elon Musk constrói seu próprio chatbot de IA e é dono do Twitter. E claro, o Google tem o Bard, mas também tem o Search e o Gmail. Antes, a promoção algorítmica de notícias falsas e desinformação sempre foi um problema nas redes sociais. Mas essas plataformas não criaram o conteúdo eles mesmos. Agora, as pessoas que possuem os meios de produção de IA também possuem as redes de distribuição. Elon Musk é um bom exemplo de por que isso é um problema. Depois de adquirir o Twitter, revolucionou a verificação, dissolveu as equipes de confiança e segurança e permitiu o retorno de pessoas proibidas por compartilhar ameaças violentas e teorias conspiratórias. Bem, agora desenvolve um chatbot de IA chamado Grok, que pode gerar mais desinformação e abuso. Mas também gera muitos cliques e atenção, impulsionando a monetização. Em quem vocês acreditam que Elon Musk protegerá os interesses? Isso destaca a preocupante realidade. As medidas para combater a desinformação, essenciais para a integridade democrática, estão sujeitas aos caprichos de bilionários, cujos sistemas geram o mesmo conteúdo que se espera ser erradicado. A concentração de poder de decisão em poucas mãos, especialmente em plataformas essenciais para a comunicação pública e as eleições, ultrapassa as ameaças de deepfakes e afirmações falsas. Isso concede um enorme controle sobre a regulamentação da informação àqueles com interesse financeiro em promover a IA generativa. Suas prioridades não estão alinhadas com o interesse público. As raposas estão cuidando do galinheiro. Por isso, governos são mais importantes agora. Muitos governos se sentem despreparados para desafiar essa transferência de poder para empresas de IA. Por exemplo, enquanto a UE aprovou a lei de IA em 2023, nos Estados Unidos, o ambiente regulatório de IA é muito fraco e anêmico, com as empresas simplesmente concordando em se autorregular voluntariamente. E é por isso que precisamos de coalizões internacionais mais amplas para responder em grande escala. Para chegar a uma conclusão, as estruturas de poder e capital no norte global têm sido amplamente beneficiadas por essa recente mistificação da inteligência artificial generalizada. Adiou a responsabilidade e nos desviou dos sérios perigos que a IA já representa para as pessoas e o planeta. Hoje discutimos a tríade de danos ambientais, econômicos e eleitorais que se apresenta. Em uma nota positiva, não estamos presos na trajetória atual, porque esses problemas não são tecnológicos em última instância, são políticos. Nossa esperança está em uma maior participação pública, informação e supervisão de como a IA está se escalando em nossas sociedades e afetando nossas democracias. Atualmente, as decisões sobre o design e implementação da IA são feitas por um número limitado de empresas de tecnologia nos Estados Unidos e na China. Isso distorceu o poder global e transformou o resto do mundo em estados clientes. São tratados como minas a céu aberto para extrair mais dados, trabalho, energia e minerais. Mas sem conceder nenhum poder de tomada de decisão sobre como esses sistemas de IA funcionarão ou a quem servirão os interesses. Acredito que isso abre uma enorme oportunidade de política pública. Chile já demonstrou grande liderança com políticas para o lítio e o trabalho em plataforma. Agora é hora de desenvolver uma regulamentação sólida para a IA.
O que precisamos é uma abordagem regulatória que supervisione as consequências completas da IA nessas cadeias de suprimento de trabalho, dados e recursos naturais, mas que também exija transparência e responsabilidade em todo o ciclo de vida da IA. É uma lacuna nas abordagens regulatórias atuais, incluindo na lei de IA da UE, pois o trabalho e os recursos são extraídos fora da UE em vez de dentro. Chile tem uma posição forte em lítio e mão de obra, e, portanto, tem uma oportunidade única de influenciar a governança da IA. Na verdade, os problemas transcendem qualquer estado e vão além. Isso significa que há um papel-chave para as coalizões multilaterais fora do duopólio tecnológico dos Estados Unidos e da China. Isso significa América Latina, África e o Transpacífico. Os esforços em grande escala como este podem ser complexos, mas também podem nos oferecer uma visão alternativa. Agora, não a visão ditada pelos sonhos febris dos bilionários que afirmam estar construindo um deus ou um demônio que apenas eles podem controlar, mas uma visão de um tipo diferente de paisagem de IA que é mais equitativa e sustentável. Obrigado.